Estudando Espiritismo, um estudo da Revista Espírita. Iniciando então. Vamos lá? Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco. Estudemos a rota da nossa multimilenária romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar em morredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Ciência, filosofia e religião se unem para responder questões humanas ainda não devidamente explicadas pela ciência acadêmica. Ciência de Luz apresenta Espiritismo em Revista. Revista Espírita, o laboratório filosófico, científico e religioso de Allan Kardec. Participe, estude conosco, todos os domingos às 8 horas da manhã, aqui pelo Facebook. Apresente perguntas, sugestões, temas, seja interativo, afinal, o programa é nosso. Facilitador Arnaldo Oliveira, estamos te aguardando. Segundo programa Espiritismo em Revista, o tema de hoje é religião, segunda parte. Vamos dar sequência a este tema, religião e seu significado em meio ao movimento espírita, e exatamente aquilo que nos propõe Kardec. Já falamos no programa anterior um pouco a respeito disso, mas agora cabe-nos então dar uma destrinchada na Revista Espírita para que possamos ter uma melhor compreensão, não é mesmo? Muito bem. Semana passada, nós trouxemos a questão do religião, aonde tem essa pergunta na Revista Espírita: o Espiritismo é uma religião? E o início do texto de Kardec na Revista Espírita nos traz exatamente aquilo que nos foi falado por Kardec. Ele coloca a mensagem de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Fizemos uma pesquisa de traduções das Bíblias, e por incrível que pareça, nós encontramos na Bíblia de Jerusalém, que é considerada uma das melhores traduções, o seguinte texto: pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio dele. Nós optamos por fixarmos exatamente esta mensagem do jeito que está na Bíblia de Jerusalém, porque compreendemos que, não havendo citação de pessoas, não ficamos também presos ao plano material. Compreendemos então que aqui na Bíblia de Jerusalém podemos trabalhar com o Espírito, estando ele encarnado ou desencarnado. E Kardec, e nós vamos ver isso novamente
no decorrer da leitura e dos comentários do texto da Revista Espírita, que Kardec cita textualmente que a palavra religião quer dizer laço, e isto encontra-se na acepção larga e verdadeira da palavra religião, e nos diz que é um laço que religa os homens, sendo os homens conduzidos para que ocorra esse religar entre os homens, conduzidos então através de uma comunhão de pensamentos, comunhão de sentimentos, comunhão de princípios e comunhão de crenças. Vamos fazer então uma rara leitura, uma rápida leitura da Revista Espírita. Mas antes da leitura da Revista Espírita, podemos analisar também uma outra coisa. Aqui está o texto na Bíblia de Jerusalém, mas o que nos chama a atenção neste item da Revista Espírita, de que Kardec cita também textualmente, de que é uma reunião, ou melhor, como está na própria Revista Espírita, isto se deu numa sessão anual comemorativa do Dia dos Mortos. E ocorreu essa sessão na Sociedade de Paris, no dia 1º de novembro de 1868. Ora, sabemos que a Sociedade de Paris, Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, foi fundada por Kardec. E o interessante é que havia uma sessão específica anual dentro deste contexto para orar pelos mortos, ou seja, havia um objetivo nesta sessão anual conduzida por Kardec. E tinha como objetivo orar pelos mortos, demonstrando a eles, os desencarnados, afeição. E nesta ação de orar pelos mortos, manter a querência daqueles, entre aspas, vivos, no sentido de continuar o relacionamento, a relação para com eles, os desencarnados, e manter a querência, em especial com os nossos amores. E aí eu pergunto, fazemos isso em nossas casas espíritas? Você que está conosco agora, Ijaciara, lá de Recife, a nossa querida Jace, Ivani Salomão, aqui de Santa Rita do Sapucaí, bom dia, Marlene Teodoro, Francisco de Assis Grangeiro, Durei de Ague, nosso primo que mora lá no Cata, e tantos outros que está conosco. Vocês conhecem alguma casa espírita que faz uma reunião específica que não seja somente para rezar, orar por aqueles que já retornaram à pátria espiritual? Eu tenho cá comigo que
a proposta de uma reunião anual, sessão solene, para orar pelos mortos, seremos enquadrados de imediato em novo criador de rituais litúrgicos dentro da doutrina espírita. Eu particularmente conheço que há reuniões para vibrações à distância, não é? A maioria das casas espíritas, se não todas, mantém o caderninho para anotação para as vibrações e é acolhido através do nome que é colocado no caderno, tanto de encarnados quanto dos desencarnados, não é? Para as vibrações que ocorrem na casa espírita em determinado dia da semana, determinado horário. Mas uma sessão solene, anual, para orar para os mortos, não vejo isto no movimento espírita. E volto a dizer que se alguém realizar isto numa casa espírita, imediatamente vai ser criticado dizendo que está sendo incomodado e está incomodando os outros pelos seus atavismos religiosos que voltam a bater na porta e se dá ao luxo de querer criar um ritual litúrgico dentro da casa espírita em meio ao movimento espírita. É muito triste, porque utilizando-nos destas críticas de puritanismo dentro do movimento espírita, deixamos de realizar algumas coisas. Por um outro lado, nós não temos nada contra quem pense e declare que certas coisas não faz parte do espiritismo. Não é? Comentamos a semana passada e vamos comentar de novo de que certa feita ouvimos alguém dizer que psicologia, psiquiatria, psicanálise e tantas outras coisas não faz parte do espiritismo. Me parece que nós, e me coloco neste meio também, que nos alocamos diante de determinada ideia, na não aceitação daquilo, por entender que não faz parte do espiritismo, da doutrina espírita, que tenhamos um pouco mais de cuidado. Porque uma das coisas que mais me chama a atenção na revista espírita é o que está no cabeçalho da revista espírita. Jornal de Estudos Psicológicos. Estudos psicológicos? Estudos psicológicos. Psicologia está no contexto da doutrina espírita? Me parece que para Kardec sim, mas para muitos outros, né, em meio ao movimento espírita, psicologia não faz parte. E aí ficamos ainda pensando tantas outras coisas. E nesse pensar em tantas outras coisas, nós, através desse texto que vamos dar continuidade por algumas semanas, nos preocupamos, porque esse texto de Kardec fala de fluido cósmico universal, fala de comunhão
de pensamentos, de sentimentos, de crenças. Vem nos trazer com profundidade lembranças de conhecimentos que já temos a respeito do pensamento, atributo do espírito, da caridade e de tantas outras coisas. Por isso que vale a pena estudarmos a Revista Espírita. Iniciou assim Kardec essa sessão solene. Caros irmãos e irmãs espíritas, estamos reunidos neste dia consagrado pelo uso à comemoração dos mortos, para darmos àqueles irmãos nossos que deixaram a terra um testemunho particular de simpatia, para continuarmos as relações de afeição e de fraternidade que existiam entre eles e nós, quando eram vivos, e para invocarmos sobre eles a bondade do Todo-Poderoso. Mas por que nos reunirmos? Pergunta Kardec. Não podemos fazer em particular o que cada um de nós propõe fazer em comum? Olha aqui, Kardec já está dizendo que nós podemos sim orar pelos nossos amores, pelos entes queridos que já retornaram à pátria espiritual. Podemos orar em particular, e isso é bom, tanto para quem recebe a oração, quanto para quem faz a oração. Mas Kardec pergunta, para quê? Por que reunir um grupo de pessoas para isso? Qual é a utilidade desta reunião em um determinado dia? Boa pergunta Kardec fez, não é mesmo? E nós a fazemos também. E aí ele traz o comentário. Jesus nolo indica pelas palavras que referimos acima. Ou seja, ele retorna ao início do seu texto, aonde está escrito: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu, no meio deles. Então Jesus também passa a mensagem de que se nós podemos fazer algo em particular, podemos fazer esse algo em um número maior de pessoas, para que possamos, neste objetivo, ter uma melhor condição para que os nossos sentimentos, pensamentos se elevem, fortalecidos. Tem um ditado popular que diz que se você pegar um graveto, você quebra. Mas se você pegar 2, 3 ou mais gravetos e formar um feixe, você não consegue quebrar. E eu acho que é mais ou menos essa ideia que Kardec está passando. E aí eles vêm nos dizer: esta utilidade está no resultado produzido pela comunhão de pensamentos, que se estabelece entre pessoas reunidas com o mesmo objetivo. E grifa: comunhão de pensamentos. E aí ele nos fala assim: já falei sobre comunhão de pensamentos, mas é preciso relembrar a comunhão de pensamentos, porque tem uma ligação com a ideia principal do qual ele estava trazendo
dentro desta proposta de trabalho, naquela reunião e na publicação da Revista Espírita em relação àquilo. Continuemos então com Kardec. Compreendemos bem todo o alcance desta expressão? Pergunta. Seguramente, até este dia, poucas pessoas dela tinham feito uma ideia completa. O Espiritismo que nos explica, Kardec aqui está se referindo à comunhão de pensamentos, ok? O Espiritismo que nos explica tantas coisas pelas leis que revela, ainda vem explicar a causa e a força dessa situação do espírito. Comunhão de pensamento quer dizer pensamento comum, unidade de intenção, de vontade, de desejo, de aspiração. Ninguém pode desconhecer que o pensamento é uma força, mas uma força puramente moral e abstrata? Não. Do contrário, não se explicariam certos efeitos do pensamento, e ainda menos a comunhão do pensamento. Para compreendê-lo, nos fala Kardec, devemos também entender que é preciso conhecer as propriedades e a ação dos elementos que constituem nossa essência espiritual. E é o Espiritismo que nos ensina. Comunhão de pensamentos. Aqui já começamos a aprofundar um pouco mais com a mensagem no texto de Kardec. Conhecemos as propriedades e a ação dos elementos que constituem nossa essência espiritual? Já avançamos nisso? Nesta compreensão de nós mesmos? E ainda vem nos dizer Kardec, o pensamento é o atributo característico do ser espiritual. É ele que distingue o espírito da matéria. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. Olha só, temos muitas coisas a respeito de pensamento em obras de Emmanuel, de André Luiz e de tantos outros. Aqui, Kardec vem nos trazer que nós precisamos conhecer de verdade as propriedades e a ação dos elementos que constituem nossa essência espiritual, e isso nos é ofertado, este conhecimento, pelo Espiritismo. Quando Kardec trata da comunhão de pensamentos, ele também nos deixa muito claro que o pensamento é o atributo característico do ser espiritual. E é o pensamento que distingue o espírito da matéria. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. E ainda vem nos falar
Porque a vontade não é um atributo especial do espírito. A vontade é o pensamento chegado a um certo grau de energia e é o pensamento transformado em força motriz. Kardec aqui já está avançando muito mais do que nós poderíamos nos propor a avançar, não é mesmo? Cabe, num determinado momento, fazermos um estudo mais aprofundado a respeito de energia, não é? E também fazermos, eu diria, uma análise a respeito daquilo que foi dito por Einstein. Olha como nós temos condições, estudando muito pouco doutrina espírita, adentrarmos em tantos campos do conhecimento humano. Por quê? Aqui já estamos tratando do pensamento. Podemos aprofundar mais a respeito disso. Já estamos entendendo que pensamento é um atributo essencial do espírito, que sem o pensamento o espírito não seria espírito. Já estamos tocando numa outra palavra que nos traz tantos sentimentos bons, não tão bons ou ruins, que é a vontade. E não sendo a vontade um atributo especial, porque o atributo especial é o pensamento, essa vontade é o pensamento chegado a um certo grau de energia. Vamos recordar Einstein? Matéria e energia é a mesma coisa em condições diferenciadas. Sendo a energia matéria coagulada e sendo a matéria energia densificada, e uma se transforma em outra. É o pensamento transformado em força motriz. Aí sim, é o pensamento que vai criar os movimentos ao qual estamos nos deixando ou nos direcionando neste ou naquele sentido. É pela vontade que o espírito imprime aos membros e ao corpo movimentos num determinado sentido. É o que falamos agora, não é mesmo? Mas se tem a força de agir sobre os órgãos materiais, quanto maior não deve ser essa força sobre os elementos fluídicos que nos rodeiam. Olha só, vamos relembrar? Neste pequeno trecho, tantas coisas a serem analisadas, comparadas, refletidas, estudadas com profundidade. E isso, queridos amigos, só a doutrina espírita nos oportuniza. Pensamento, vontade, energia, órgãos materiais, elementos fluídicos e vai por aí afora. Eu quero, meus queridos, que vocês fiquem à vontade para colocar algum comentário na área de texto, para que possamos caminhar juntos nesse aprendizado. Fiquem à vontade, tá bom? E estamos esperando a intervenção de vocês, para que possamos analisarmos juntos e aprendermos em conjunto, ou seja,
mantendo esta comunhão de pensamento no aprendizado, para que possamos, ao término do estudo, semanalmente, estarmos mais fortalecidos para seguirmos adiante na nossa jornada. Mas, se o pensamento tem a força de agir sobre os órgãos materiais, quanto maior não deve ser essa força sobre os elementos fluídicos que nos rodeiam. O pensamento atua sobre os fluidos ambientes, como o som age sobre o ar. Esses fluidos nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Olha, pensamento atua sobre os fluidos ambientes. É outra situação que podemos também refletir, analisar, comparar, ou seja, trabalharmos com aquilo que nos é proposto por Kardec. Trouxemos essa figura pelo pouco que estudamos obras de Nazareno Tourinho, Hermínio Miranda e tantos outros pensadores, filósofos, pesquisadores, cientistas, da maneira mais ampla da palavra que poderíamos encontrar, e também lembrando Emmanuel, que nos fala que nós precisamos fortalecer as duas asas, a asa da ciência, do conhecimento, não é? Do intelecto, e a asa da religião moral, para que possamos, com essas duas asas fortalecidas, alçarmos maiores, mais longos e mais distantes voos. Porém, se nós percebermos neste desenho que coloquei, as asas do intelecto e da moral são apêndices do corpo da ave, e o corpo da ave é a filosofia. O que, aliás, lembramos, se vocês tiverem acesso às antigas edições do Livro dos Espíritos, já mostramos a semana passada, ele é designado por Kardec como filosofia espiritualista. E o que é a filosofia, senão a busca do conhecimento, partindo do desconhecido para alcançarmos o conhecido, que é a compreensão. O que é o filósofo, senão estar no constante e diário exercício do conhecimento de si mesmo, do autoconhecimento. E na análise de si próprio, em se permitindo o tropismo divino agindo, com certeza vai caminhar em sentido de uma aproximação cada vez maior com o divino e, consequentemente, uma aproximação cada vez maior com a lei de Deus e com o próprio Criador. Então precisamos não somente ler Kardec, mas proceder
como ele recomenda em uma das introduções de O Livro dos Espíritos. Fazermos em nossa vida da doutrina espírita um estudo sério e longo e tratarmos a doutrina espírita santamente como sendo e é uma coisa santa. Diante disso, temos a obrigação de nos conhecermos, tanto no quesito moral, que é a observância da lei de Deus, quanto no quesito intelecto, que é o conhecimento, como nos propõe aqui Kardec, dos elementos que constituem nossa essência espiritual. Ora, Kardec nos diz, e nos diz assim: pode, pois, dizer-se com toda a verdade que há nesses fluidos ondas e raios de pensamento que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. Vamos voltar um pouquinho e ver se a gente consegue colocar isso no nosso dia a dia, esse aprendizado. É normal, no falatório popular, as pessoas dizerem assim: não fique pensando no mal, que você vai atrair o mal. Seja positivo, pense coisas positivas, que você vai trazer para a sua vida coisas boas, prosperidade. E isto me parece que é correto, ou não? Olha o que está aqui para nós compreendermos hoje. O pensamento atua sobre os fluidos ambientes. Ora, então, podemos compreender que tudo aquilo que pensarmos, vamos exercer uma determinada atuação sobre os fluidos ambientes. Agora pensemos, isto se dá em casa, no trabalho, na comunidade, naquelas festinhas que a gente gosta muito de participar, não é mesmo? Mas vamos ampliando esta atuação e poderemos perceber que um pensamento bom ou ruim, não vamos entrar agora neste mérito, vai acabar agindo por afinidade desde o seu lar até o próprio planeta. E aí, tudo aquilo que pensamos e da forma que atuamos nos fluidos ambientes, nos elementos fluídicos que nos rodeiam, nós vamos continuar, e isto é uma verdade, nos conduzindo diante da vida através da afinidade que geramos quando atraímos companheiros para o nosso lado, seja encarnado ou desencarnado,
e através da afinidade de que está presente no fluido ambiente, seja do lar, do bairro, da cidade, do estado, do país, do mundo. E através desta afinidade que sentimos por determinados pensamentos ou fluidos criados, nós vamos ser atraídos para este ou aquele acontecimento que está ocorrendo, já ocorreu ou poderá ocorrer em nossas vidas. Não é mesmo? Agora, assim, Kardec vai nos explicando de uma forma mais tranquila. E nos diz que uma assembleia é um foco onde irradiam pensamentos diversos. É como uma orquestra, um coro de pensamentos, onde cada um produz a sua nota. Disto resulta uma imensidão de correntes e de eflúvios fluídicos, das quais cada um recebe a impressão pelo sentido espiritual, como num coro musical, cada um recebe a impressão dos sons pelo sentido de audição. Olha que coisa interessante. Vamos pegar esta fala de Kardec agora e nos conduzirmos lá para a nossa casa espírita. Quando adentramos a casa espírita, há sempre uma orientação de manter o silêncio e manter-se em prece. E aqui Kardec já vem nos trazer uma imagem muito forte, né? Porque se as pessoas que chegam para uma reunião pública numa casa espírita não procuram se conduzir não somente em função de respeitar o ambiente, a casa espírita, mas respeitar a si mesmo e aquele que está ao seu lado, mantendo-se em silêncio. Mas não basta manter-se em silêncio, né? Aquela frase que a gente encontra nas casas espíritas, o silêncio é uma prece, é uma meia-verdade. Por quê? Não é por estar em silêncio que a pessoa está em prece. Então, mantenha-se em silêncio e mantenha-se em prece. Seria, para mim, a orientação mais segura, mais tranquila. E por que esta necessidade, esta orientação de manter-se em silêncio e em prece? Para que não haja a irradiação desses pensamentos diversos, criando no próprio ambiente miasmas, não é? Influenciando nos fluidos do ambiente de uma forma negativa. E se cada um de nós, ao adentrarmos a um templo, a uma casa espírita, nos mantivermos em silêncio e em prece, estaremos contribuindo para que o ambiente mantenha-se dentro daquela asepsia ao qual com certeza já foi trabalhada pela espiritualidade ou os trabalhadores da espiritualidade nos momentos, minutos, horas que antecederam
aquela reunião. E com isso, nós conseguimos fazer com que a nossa nota se harmonize com a orquestra, como está colocado aqui. E olha para onde podemos olhar e sermos chamados à atenção quando dessa afirmação de Kardec, que é um coro de pensamentos, ou seja, muitas pessoas com pensamentos diferentes e diferenciados vai influenciar de uma forma não muito boa nos fluidos ambiente. Já em nos mantendo em silêncio e em prece, estaremos criando um foco de irradiação de pensamentos que podem ser diversos, mas se comungam no objetivo. E o interessante é que essa proposta também nos traz uma excelente oportunidade de praticarmos caridade, não é? Porque também já temos conhecimento de que somos doadores de fluidos. Queiramos ou não, estamos doando nossos fluidos constantemente. Se doamos fluidos bem elaborados, bem trabalhados, através da prece, através do bom sentimento, exarando pelos pensamentos amor, aqueles que fazem parte da equipe espiritual de manipulação dos fluidos para devolver esses fluidos, não somente aos encarnados, mas também repassar esses fluidos benéficos, sãos, para os desencarnados, estamos trabalhando de uma forma caridosa em função de doar bons fluidos para os outros e de recebê-los também. Continuando então com Kardec, assim como há raios sonoros harmônicos ou discordantes, também há pensamentos harmônicos ou discordantes. Se o conjunto for harmônico, a impressão é agradável. É o que estávamos falando agora há pouco. Ao adentrarmos a casa espírita, em nos mantendo em silêncio e em prece, nós criamos um conjunto harmônico no ambiente e temos uma impressão do ambiente agradável, podendo chegar a uma impressão extremamente agradável. Mas, se nos comportarmos com deseducação, falando, gesticulando, às vezes nem é necessário, porque aqui está dizendo que o pensamento é uma força motriz, com o pensamento distonante do propósito da reunião, o que nós iremos causar é uma impressão penosa, desagradável. Então só isso já bastaria para compreendermos de que maneira devemos nos portar quando nos dirigirmos a uma reunião pública numa casa espírita. Ninguém aqui está dizendo que devemos virar santos.
Não é isso. Mas podemos nos colocar numa posição de estarmos em busca da santidade. E quando nós estamos falando santo ou santidade, não queremos dar aqui aquela conotação religiosa, mas queremos ter a conotação real da palavra, porque santo é sinônimo de puro e santidade é sinônimo de pureza. E nós não somos puros e nem estamos na condição de atuarmos com pureza, mas estamos a caminho dela. Do átomo ao arcanjo, tem uma obra espírita do Sebastião Camargo que trata deste caminho evolucional que nós percorremos, do átomo ao arcanjo. A fatalidade divina para com seus filhos, suas criaturas, é só uma: felicidade. E como vamos chegar à condição de puros? Na condição de estarmos vivenciando em pureza, se nós nada fizemos, fazemos ou faremos em função de nós mesmos. Não é? Diante disso, nesta compreensão, estamos chegando ao final do nosso estudo dessa manhã. E para fixarmos em nós mesmos o poder do pensamento, para cuidarmos dos nossos pensamentos, fica aqui a afirmativa de Kardec. Não é necessário, em momento nenhum, que o pensamento seja formulado em palavras. A irradiação fluídica não deixa de existir, quer seja ou não expressa. Muito bem. Falamos hoje de forma mais enfática, sobre o pensamento. Lembremos sempre da necessidade de elaborar melhores e mais bons pensamentos em função de nós mesmos. Sejamos sempre positivos em tudo aquilo que pensamos. Não para obtermos algo em troca, mas para que possamos oferecer coisas boas para a ambiência fluídica pelo qual navegamos, seja no lar, seja no trabalho, seja na casa espírita, seja na sociedade, em todos os seus níveis. Ou seja, vamos deixar nesta manhã a recordação de uma mensagem da alma querida Chico Xavier, que nos disse certa feita: a paz que você quer encontrar no mundo começa em você mesmo. Estejamos em paz conosco. Queridos
companheiros, fica aqui o nosso bom dia. E que tenham todos um excelente final de domingo. Muita paz, muito amor em sua vida e um beijo em cada coração generoso que esteve conosco nesta manhã. Até domingo que vem e uma boa semana para todos.